Salve meus irmãos, tudo bem? Aqui é o Jack, de novo gravando um vídeo. Dessa vez eu tô gravando aqui esse vídeo para contar para vocês como foi a minha experiência, né, de um retiro que eu fiz de meditação, onde a gente estava vivenciando um método chamado Vipassana. Algumas pessoas sabem, né, que eu fui viver essa experiência aí. É uma experiência de 10 dias de meditação, em que você medita por dia em mais ou menos umas 10 horas por dia, né? E segue um preceito, né? Você pede alguns refúgios, né? Enfim, não vou trazer muitos termos técnicos, não vou falar exatamente como é a técnica dessa meditação do Vipassana, mas eu quero compartilhar o que eu senti, o que eu vivi, né? As coisas que eu vivenciei, a minha experiência. Estou compartilhando a minha experiência e não estou aqui ensinando nenhum tipo de técnica. E o intuito desse vídeo é poder fazer com que mais pessoas tenham acesso, né? Principalmente aí os amigos mais próximos, né? Mas eu acho que é uma experiência que seria bacana para qualquer pessoa aí que está em busca do autoconhecimento, né? O intuito é realmente esse, né? O autoconhecimento é você ficar internalizado ali, porque imagina 10 dias você num retiro, num local magnífico, né? Que é o Dhammasarana, que fica em Santana de Parnaíba, aqui em São Paulo mesmo, né? Mas um local muito bem trabalhado, né? Para receber as pessoas, né? Já começa do fato de que não tem nenhum valor incluso, né? Você não paga absolutamente nada, tem estadia, tem comida, né? Você tem alimentação e segue um calendário aí de horários diários, né? Para as meditações, para alimentação. Você se alimenta daquilo que eles oferecem, alimentação vegetariana, vegana, né? Já começa daí, então tem uma purificação também nesse sentido. E o que me fez buscar isso foi principalmente o silêncio. Você, nesses 10 dias, fica sem falar com ninguém, basicamente aí, vivendo como um monge, né? Porque você anda de cabeça baixa, né? Não tem contato verbal com ninguém. É o que lá é chamado de nobre silêncio, né? Esse nobre silêncio não é só a verbalização, é qualquer tipo de contato mesmo, qualquer tipo de comunicação, seja por gesto, por olhar. Então, é pedido, né, que você não tenha nem contato visual com as pessoas, né? Existe uma segregação, então tem um espaço só para as mulheres e um só para os homens. Nós não nos juntamos durante esses 10 dias todos, né? Somente na sala de meditação, mas essa sala também é dividida. Então um lado somente para as mulheres, outro para os homens, né? E, enfim. Depois a gente vai colocar aqui o link do local para quem se interessar e quiser ler mais e de repente vivenciar isso, né? A gente vai colocar o link do local, do site, para quem quiser se inscrever. Realmente não tem nenhum gasto, já começa desse fato, né? Uma coisa muito boa. Primeiro a gente fica na dúvida, tipo, 10 dias eu vou ficar hospedado num local e eu não vou gastar um centavo, e realmente não. Eles até preferem, né? Óbvio, né? Eles vivem de doações. A técnica é uma técnica muito antiga, né? Redescoberta, pelo que eu entendi, pelo que eu aprendi, redescoberta por Buda há 2.500 anos atrás, mais ou menos, né? E não vou falar da história, né, do Buda com a meditação, não vou falar também do atual, nem sei como dizer, mas o atual mestre aí que cuida desses centros, né, que tem pelo mundo todo, né, que é o S.N. Goenka, né? Depois a gente vai colocar aqui também o link de um discurso que ele deu em 2000 num evento da ONU sobre a espiritualidade, né? Onde juntou religiosos, né? Mestres religiosos, aí, representantes de diversas religiões aí do mundo inteiro. Mas enfim, são 10 dias, né, que a gente vive essa experiência. Então você fica sem contato externo nenhum. Você não tem acesso a celular, a internet, livros, a nada para escrever, para ler, nada disso, né? Você fica realmente ligado a você, com você, né? É um processo de internalização muito grande,
né? O autoconhecimento ali também vai fluindo, vai surgindo, você vai se conectando com a sua centelha divina ali. O legal também é que é uma técnica que é ensinada, mas não é nada religioso. Então, cristãos, protestantes, hinduístas, umbandistas, ateus, agnósticos, céticos, enfim, é uma técnica para a humanidade mesmo, né? Uma coisa que me chamou muita atenção antes de eu começar a falar sobre os meus 10 dias, né? É que tem pessoas também, né, que já fizeram essa vivência de 10 dias, que é chamada de curso, né? Porque realmente você está aprendendo uma técnica, então não deixa de ser um curso. Mas as pessoas que se dedicam, que se inscrevem, que se oferecem, dedicando 10 dias, né, da vida delas para servir, né? Isso também sem ganhar nada, nem o professor, né, o meditador ali, profissional, vamos dizer assim, um professor. Profissional foi uma palavra errada, né? Um professor, a pessoa que orienta as meditações, né? Tem todo um fundamento por trás, e também não vou entrar nesses méritos, né? Quero compartilhar mesmo minha experiência, mas as pessoas que se dedicam sem estar ganhando absolutamente nada, né? As pessoas se dedicam para cozinhar para você, para limpar uma parte da sujeira que você faz, né? Porque a gente também tem essa responsabilidade, nada mais justo. O professor que está ali meditando também com você durante todas essas horas diárias, né? E é fantástico saber que existem pessoas com tanta bondade no coração, né? Ofertando 10 dias da vida delas para servir desconhecidos, né? Isso já me chamou muito a atenção, mas como eu disse, né? O que mais me chamou a atenção foi o silêncio, né? Você não poder falar nunca, em momento algum, durante todos esses dias, né? E você acaba sendo forçado aí a se interiorizar, a olhar para si mesmo, né? Para suas trevas, para sua luz, se equilibrar e utilizando uma técnica muito boa, né? Que é essa chamada do Vipassana, né? Mas vamos lá. Primeiro e segundo dia foi bem tranquilo, né? Foi bem tranquilo mesmo. Eu estava ali na proposta de vivenciar toda essa experiência, então fiquei sem sofrimento, né? No terceiro dia, dos 2 primeiros dias não tenho muito o que falar porque foi tranquilo, eu estava, né, seguindo ali a rotina que é indicada e fiquei muito bem, né, sem sofrimento algum. No terceiro dia eu já acordei com outra mente, com outra visualização, com outra mentalização, né, e queria fugir, queria sair dali, não porque estava sem falar, né, porque não tive dificuldade no silêncio, mas, né, a gente começa os 3 primeiros dias, a gente aprende uma técnica chamada Anapana. Também não vou entrar nos méritos das técnicas, tá? Então quem quiser aí pode estudar, buscar, né, aí na internet, no YouTube tem alguns vídeos, né, tem bastante texto na internet, e no próprio site do Espaço do Dhammasarana, ou buscar Vipassana também, acha bastante coisa. Mas enfim, nos 3 primeiros dias a gente aprende uma técnica chamada Anapana, e realmente eu não sabia que teria uma progressão, então eu achei que seria daquela forma os 10 dias, e eu comecei a me questionar, né? Ficava assim, Jefferson, que é meu nome, né? Meu nome não é Jack, meu apelido é Jack, para quem não sabe ainda. Eu ficava assim, Jefferson, não tá te agregando nada, isso aqui você vai ficar fazendo essas respirações aí tantas horas por dia, né? Você já está tendo as sensações que eles indicam, né? Que eles descrevem que você vai ter, mas e aí, vai ficar nisso? Que chatice, né? Foi um julgamento. E aí, dos poucos momentos de descanso que a gente tem durante o dia, porque a nossa rotina começa às 4 da manhã, quando bate o primeiro sino, e nós temos meditações diversas aí, né, com 3 pequenos intervalos, que são as refeições. Então a gente, 4:30 da manhã já começa a meditar, depois, enfim, medita até as 21 horas, mas nesse intervalo a gente tem de jejum, né, o café da manhã, que é às 6:30 da manhã, o almoço às 11 e um lanche às 17 horas. Esse lanche consiste em 2 frutas e um copo ou de leite ou de chá, ou água, né, caso você queira, né? Então você também entra numa espécie de jejum, né, para quem está acostumado a comer no dia a dia, a hora que quiser, a hora que sentir vontade, né? Lá não, você segue essa dieta, né, essa sequência aí de alimentação, essa rotina de alimentação que a gente segue, né, que também foi difícil nos 2 primeiros dias, assim, porque eu estou acostumado a comer a hora que eu quiser, né, mas não sofri,
né? Só ficava assim, pô, queria comer mais e tal, queria comer outras coisas, né? A comida é super boa, super de qualidade, tudo muito saudável, né? Mas eu realmente, como eu vou dizer, eu realmente, né? Eu percebi que meu mental tava cobrando ali, né? Os luxos do dia a dia, né? Ou comer um chocolate, né? Comer uma besteira, uma coisa não tão saudável. Eu já sou vegetariano, então não tive dificuldade para entrar, né? Para me alimentar do que era oferecido lá. Mas, né? Enfim, eu tive que entrar, tive que me alimentar e trabalhar isso também, né? A gente trabalha vários pontos do nosso dia a dia. Mas enfim, terceiro dia, tava com essa neura aí de querer ir embora. Num desses momentos de intervalo, eu fui até uma parte lá do local, que é um local extremamente bonito, muito bem estruturado, né? Uma infraestrutura fantástica. Saber que aquilo tudo foi construído por doação é magnífico também. Mas aí fui pro meio do mato, né? Fui para esse espaço que tem na mata e comecei a pedir confirmação ali para minha espiritualidade, né? O que eu confio, né? O que eu carrego como fé. Falei, e aí, eu devo ficar aqui? Vai me trazer algum benefício? Porque essa técnica do Anapana para mim já deu, né? Já são 3 dias e eu preciso de uma confirmação, porque senão eu vou embora, né? Mas aí eu percebi que era meu mental me pregando uma peça, né? Questionando, tipo, vai ficar 10 dias aqui realmente? Não, eles vão cobrar alguma coisa, não é possível. Teu mental, ele tenta a todo momento te sabotar. Tem um mestre que eu conheci, né? Um mestre ayahuasqueiro chamado José Eduardo Carneiro. Ele sempre disse, né, que a mente mente. E lá eu tive uma constatação magnífica disso. Realmente, a mente mente. Ela tenta te sabotar a todo momento, né? Quer te trazer pro teu ego, né? O teu ego fica ali tentando te controlar o momento todo. Mas você precisa ter percepção disso, né? E tudo lá é percepção, é observação das suas sensações, né? É a técnica que a gente aprende a observar as sensações. Começa numa área bem pequena, bem específica, e depois você está trabalhando o corpo todo, né? Como um todo também, parte por parte, e ele como um todo. E aí você vai entrando nesse processo. Mas enfim, queria fugir e tal, pedi uma confirmação, né? Eu sou um bandista por religião, então fui lá no meio do mato e falei, pô, Exu, né? Minha conversa mental, eu falei, Exu, como é que é isso? Eu preciso de uma confirmação, né? Eu trabalho com o Exu Cobra. E aí fui andar numa outra parte depois, que também tem um mato ali, uma área verde. E aí eu encontrei uma cobra de verdade, né? E falei, pô, uma confirmação. Mas depois minha mente ia falando assim, mas todo mato tem cobra, isso é coincidência. Aí eu falei, pô, né? Minha mente tá me sabotando. E eu mesmo assim, caindo nesses truques da mente. E aí eu voltei pro mato, né? Essa parte da mata mais fechada. E já tinha ido lá nesses 3 dias, eu já tinha ido lá algumas vezes e não tinha reparado que tinha algo, né, que os umbandistas aí têm como sagrado. E aí eu comecei de novo, né, pedir, pô, me dá uma confirmação, me dá um sinal se eu devo continuar aqui, se isso vai ser agregador para minha vida e tal, porque o que era para sentir nesses 3 dias, eu já estou sentindo, já tô ok com as posições e tudo, e não tá tendo um progresso, né? Eu tô, tipo, parece que já aprendi o ego, né, de novo. E aí eu tava parado lá no mato, assim, de olho fechado, cabeça baixa. Daqui a pouco eu olhei pra frente e aí percebi que eu tava na frente de um bambuzal que esteve lá todo o tempo. Eu não tinha reparado que tinha mais ou menos uns 6 metros de altura, né? O bambuzal, que é de Yansan, né? Meu orixá de frente. Eu falei, pô, eu só enxerguei isso hoje que eu pedi uma confirmação, então deve ser uma confirmação mesmo. Bora firmar na fé e continuar aqui, ok. Continuei no terceiro dia. Quarto dia, a gente entra numa outra técnica, que aí quando você entra, né, numa outra etapa, né, da proposta, da técnica do Vipassana. E aí, cara, nesse dia foi muito mágico, né? Quando eu entrei nessa outra técnica e comecei a praticar ela da forma como era indicado, eu me senti com a consciência muito expandida, né? Tive uma crise de choro muito forte, mas era um choro de gratidão, assim, por tudo que eu estava aprendendo, vivenciando, descobrindo ali. Eu fiquei muito, muito feliz. E aí isso, né, acabou sendo comunicado para o mundo como forma de choro, né? Eu chorei torrencialmente, assim, de soluçar mesmo
no meu quarto, né? O quarto que eu tava tinha mais outros 2 irmãos, mas a gente não podia conversar, então eu percebia que eles estavam ali meio que de ronda, né? Querendo saber se eu tava bem, mas eles não podiam falar comigo e tiveram que me deixar no meu processo. E eu tava chorando assim de alegria, de muita gratidão por conta dessa nova parte da técnica que a gente tava aprendendo, né? Também não vou mencionar quais são as técnicas, porque eu quero que as pessoas participem e vivenciem isso, né? Sem ficar com... Né, e vão lá e descubram por si só, não quero ficar contando, estragando surpresas. Enfim, 4º dia ok, fiquei muito feliz, agradecido. 5º dia então seguiu normal, porque a gente estava trabalhando essa técnica ainda. Quando chegou no 6º dia, novamente, me veio essa coisa, eu acordei nervoso, né? Acordei mais nervoso e confesso aqui, né, que foi o único dia que eu burlei a primeira meditação do dia, né, que é às 6h30 da manhã. Às 6h30 não, às 4h30 da manhã. E eu tava bravo, né? De novo me questionando, com o meu ego ali tentando me dominar, minha mente ali questionando várias coisas, se aquilo realmente era bom e tal. Então eu senti assim, meu espiritual tava vivendo, se transformando ali, o meu mental, o meu interior, mas uma parte muito racional da mente queria me sabotar a todo momento, né? E tentava me trazer questionamentos indevidos, né? Questionamentos muito rasos, muito superficiais, né, que poderiam ter me feito desistir. Mas aí eu me firmei ali, fui de novo, aí eu tinha feito, né, um banquinho. Tinha feito não, né? Peguei um tijolo lá, coloquei em cima do outro. E todo dia eu sentava ali, né, olhando para a mata, virado direto assim para a mata, né? Então não via nada das pessoas que estavam atrás, né, dos quartos e tal. Eu só via a mata assim na minha frente. E aí eu sentado ali, né? Como disse, sou um bandista por natureza, ou por religião, desculpa. Sou um bandista. E aí nesse dia eu tava assim, já tão sensibilizado com tudo aquilo, com esse silêncio, já que já tinha chegado no 6º dia. Muito silêncio, muito interiorizado, me senti alterado consciencialmente, assim, expandido mesmo. E aí, nesse dia olhando pra mata, eu vi um ser, né? Que eu reconheci ali como Oxóssi, né? Como sendo Orixá Oxóssi. E ele saiu do mato e eu assim, de olho aberto, igual eu tô aqui gravando esse vídeo, né? Não tava de olho fechado, fazendo nada. Eu tava simplesmente em paz ali comigo mesmo, agradecendo ao mesmo tempo, mas questionando uma parte questionando, uma parte agradecendo. Mas eu tava ali, né? Conectado com tudo aquilo, comigo mesmo, com Deus, né? Agradecido e dividido entre a gratidão e esses questionamentos da mente, do ego. Mas aí eu olhei pro mato e vi, né, isso que eu reconheci como Oxóssi, rodeado de diversos animais, e eu vi ele falando comigo, né, e ele falava, né, o quão transformador era, né, do conhecimento que aquilo iria me trazer sobre quem é o Jefferson mesmo, né, mais autoconhecimento, mais evolução, mais crescimento. Então isso também me firmou novamente. Mas desde o 4º dia até o 10º, eu chorei todos os dias, após cada uma quase todas as meditações eu saía chorando, mas chorando de alegria e de gratidão. Mas ok, o 6º dia seguiu então com muita paz, com muita tranquilidade, né? E chegamos no 7º dia. Engraçado assim, que no número 6 é o número que responde para Oxóssi, né? E eu vi ele justamente no 6º dia, né? Então, confirmações assim, gritantes, gigantescas, né? E aí, trabalhando a técnica, eu comecei a ter muita internalização, muita orientação, talvez seja essa palavra, sobre amigos, queridos, ou sobre meu passado. Eu tive uma lembrança, por exemplo, do primeiro livro que eu li com 5 anos de idade, que foi o livro Negrinho do Pastoreio, né? Quando eu tinha acabado de aprender a ler, estava conseguindo ler e compreender o que eu lia, né? Foi Negrinho do Pastoreio, comecei a lembrar das imagens que tinha no livro, né? De como eu gostava daquele livro, eu lia ele quase todos os dias, né? Tive lembranças assim, outras lembranças da minha infância, lembranças que eu não tinha mais, de quando minha mãe ia trabalhar e eu ficava chamando ela, coisas que eu não me recordava mesmo, né? Eu fui tão a fundo que eu comecei a recordar de coisas da minha infância, assim, de uma época que eu não tinha mais recordação nenhuma, né? Isso também foi bem gratificante. Mas enfim, chegamos no dia 7, foi também outro dia assim, muito, muito transformador, muito mágico, porque eu senti que eu já estava vencendo as dores das posições de meditação, né? Eu já não sofria mais. A gente começa a fazer um tipo de meditação que é chamada de Aditana,
que é a forte ou firme determinação, que é você tem ali 9, 10 horas de meditação por dia, mas 3 horas por dia, 3 meditações por dia, você se compromete a ficar numa posição, então não mexer as mãos, nem abrir os olhos, nem mudar de posição, que essa é a forte determinação, que é esse termo aditana, né? É um termo em Pali, se eu não me engano. Então você vivencia, né, isso mais a fundo, porque você consegue pela mente, né, pela técnica que é ensinada, você consegue controlar a sua dor e até eliminar as dores, né? Por conta dessa técnica, né, que pede para você observar as sensações. Tudo começa com sensação, não é assim? A gente não para pensar, mas quando eu tô nervoso, quando eu vou xingar alguém, quando a gente vai brigar, ou quando a gente vai falar uma coisa boa, enfim, tudo começa dentro, né? E como que começa dentro? Numa sensação. E aí você aprende a perceber essas sensações, de onde elas surgem, como e por que elas surgem, e aí você trabalha a partir disso, né? Ou seja, a partir da semente, né? E vai sentindo isso crescer. É muito, muito mágico, muito fantástico. E você vai... Todos os dias tem palestras, que para mim é um dos momentos mais gratificantes do dia, porque parece assim que eles sabem exatamente o que você vai sentir, o que tua mente vai tentar fazer você pensar e questionar. Tanto que até na hora das palestras a gente ria, né? A gente percebia que outras pessoas estavam rindo também, porque parecia que ele estava falando diretamente para você, né? Para cada um de nós que estava ali. Então a gente percebe que todo mundo estava passando pela mesma situação. Mas enfim, chegou no 8º dia, que foi um dia muito mágico também, né? Não vou contar exatamente porquê, para não estragar a questão das técnicas, né? Para quem tiver a pretensão de viver isso. Mas um dia assim que eu também estava muito sensibilizado, eu me sentia fora do corpo, né? Eu sentia meu corpo, né? Tinha todas as sensações, assim, a visualização do meu corpo, mas eu não tinha a sensação. Então eu comecei a andar balançando as mãos, né? Olhava assim para as mãos, olhava para minhas pernas, eu via que eu estava andando, mas eu ficava assim: meu Deus, eu não estou sentindo o meu corpo, eu não estou tendo as sensações físicas, né? Mas eu sentia que eu sabia que eu estava ali porque eu tinha visualização. Mas aí você entra num questionamento de como isso é forte, como isso te leva tão a fundo, como isso pode mexer tanto com o teu físico, né? Porque tem a questão da alimentação, que é alimentação muito saudável todos os dias, e todas as alimentações são, né? As 3 alimentações do dia são muito saudáveis, né? E você está em silêncio, você não fala com ninguém, você não olha para ninguém, então a gente basicamente anda de cabeça baixa, vendo só o pé, né? Ou do peito para baixo das pessoas, basicamente. Óbvio que uma hora ou outra você acaba dando uma olhada assim para alguém, né? Mas é automático. Mas imagina assim, você pisa no pé de alguém, que nem aconteceu 2 vezes. Eu pisei no pé de 2 irmãos, e você não poder pedir desculpa, mas você quer pedir desculpa por educação, né? E tal, por respeito. E você não pode. E você não pode falar. Então você aprende a se comunicar no silêncio. E é incrível isso, né? Sem olhar para a pessoa, sem gestos, você vê que ela conseguiu receber o teu pedido de desculpas nesse caso, né? Que tá tudo certo. E é uma irmandade assim que cresce a cada dia sem a comunicação, sem a necessidade da comunicação. Isso é fantástico. E fora outras coisas, vai ficando tudo tão sutil, você consegue perceber tanta sutileza, que chega uma hora que você começa a prestar atenção em padrões da natureza, né? Por exemplo, teve um irmão que relatou, né? Depois, no dia que o silêncio, nesse nobre silêncio, foi finalizado, ele falou: eu percebi que as folhas do bambuzal, quando caem, elas têm um padrão para cair, né? Certinho, elas vão girando, desenhando um círculo praticamente perfeito ali, como se fosse um movimento de uma hélice de helicóptero e tal, né? Eu consegui ver, por exemplo, aranha dando cria, né? Uma coisa que a gente sabe que acontece, mas a gente não percebe, né? As coisas do dia a dia. Falando nisso, a gente faz aí... como é que eu vou dizer? A gente se propõe a 5 preceitos, né? Que são necessários para você vivenciar esses 5 dias. Então, esses 5 preceitos são: não roubar, não mentir, não matar nenhum ser, né? Então, assim, você não mata absolutamente nada, nenhuma formiga. Lá tem um kit muito, muito bacana, chamado Kit Salva Inseto, que consiste numa folha de sulfite plastificada e um pote, né? Um potezinho transparente, uma tigelinha transparente,
para você salvar os insetos, né? Tirar eles do caminho de circulação, por exemplo, colocar no mato, tirar dentro do seu quarto e colocar para fora, sem ferir aquela vida. Isso é muito fantástico, de uma sutileza grandiosa, né? Mas a gente não para pensar. Então, assim, o momento que eu me vi ali salvando, eu sou fissurado em insetos, eu acho eles magníficos, né? Mas eu confesso, eu mato mosca e mosquito, eu não mato nenhum outro inseto, nem barata, né? Se tiver, graças a Deus em casa não tem, mas já aconteceu 2 vezes de entrar aqui, então eu coloco pra fora, né? Eu pego e coloco pra fora, mas não mato. Mosca e mosquito eu mato, né? Mosquinha de banheiro, pernilongo principalmente, mas quando eu me vi salvando pernilongo, devo ter salvo aí uns 6 ou 7. E eu comecei a perceber no 8º dia que parece que, né? Parece não, assim, eu acredito de fato que a natureza em si tem a consciência. Qualquer vida tem consciência, né? Mesmo que a gente não compreenda essa consciência, mas eu acredito que tem a consciência sim. Então eu falei, pô, já tá no 8º dia, eu não usei repelente nenhuma vez e não tomei nenhuma picada. E, assim, vários dias fez calor, a gente anda no mato, enfim. E tem inseto para todo lado, né? E não fui picado nenhuma vez uns 10 dias. E não usei repelente também nenhuma vez, né? Então eu senti assim que a natureza, os insetos todos ali sabiam que não tinham perigo, né? Que não sofriam perigo ali de ataque nenhum de nossa parte. Então no máximo pousa em você e ali fica, né? Até pernilongo. Então quando o pernilongo vinha ali, eu no máximo dava um movimento para ele voar e pousar em algum lugar que eu pudesse salvar e soltar ele no meio do mato, né? Então vamos lá, voltando para os 5 preceitos, né, que a gente se propõe a vivenciar: não roubar, não matar nenhum ser, não mentir, eu não me lembro agora, não roubar, não matar, não mentir. Eu acho que eu vou ter que ler, tem algum lugar aqui que eu tenho isso escrito. Eu não me lembro agora de cabeça. São esses 5 preceitos que a gente vivencia: matar qualquer ser, roubar, mentir, conduta sexual, né? Você se propõe a não ter nenhum tipo de relação sexual. Aqui, ó, tá escrito. Então é assim: na vida diária, esta prática a gente segue 5 preceitos, que é chamado de sila, né? O termo sila é um termo Pali também. Então, abster-se de matar qualquer ser, abster-se de roubar, abster-se de conduta sexual incorreta, abster-se da fala incorreta e abster-se de todos os intoxicantes. Que são intoxicantes? Álcool, né? Qualquer tipo de droga, de fumo, também corta, né? Bacana, né? Porque você vê relatos de irmãos lá que fazem uso, por exemplo, de maconha e não sente falta disso, ou não sofrer por conta disso. Fumantes que acabam parando de fumar, aproveitam aquilo para parar de fumar, acabam colocando aquilo como um propósito, né? É dito, né, pedido também que você não se utilize nenhum medicamento, que também é um intoxicante, né, a não ser que tenha orientação médica para isso, né? A gente acaba usando o medicamento por vontade própria aí, né? As pessoas, todo mundo faz isso, né? E eles pedem para que não seja feito, a não ser que você tenha uma orientação médica. Então, né, se você tem que realmente fazer um uso de um medicamento da forma correta, né, então você teoricamente, né, pela lógica, você tem que ter uma receita médica que indique isso, né? Então, também não usa nenhum tipo de medicamento sem receita médica. Não é obrigado, né, mas eles pedem para que você consiga dar a oportunidade mais pura e mais correta e mais completa possível para a técnica atuar em você. Então isso também é bem bacana, são esses 5 preceitos que a gente observa. A gente pede refúgio em Buda, né? A gente faz uma espécie... Eu vou usar a palavra juramento porque eu não me lembro o termo que é usado, né? Como a gente não pode anotar nada, algumas coisas eu esqueci, mas a gente pede refúgio em Buda, em Sangha e em Sila, eu acho que é isso. Eu acho que são esses os 3 refúgios ali que a gente pede, né? E a gente acaba aprendendo outras coisas. Como eu disse, eu não vou entrar nesse mérito de divulgar aí o que é ensinado, né? Estou divulgando a minha experiência. Ok, 8º dia, passo normal, um dia mágico também. E eu muito interiorizado, sentindo ali que... Sabe quando... Não sei se todos aí já tomaram ayahuasca, imagino que não, mas... Eu me sentia com a consciência expandida 24 horas por dia. E dormindo também. E eu tinha sensações mínimas assim, por exemplo, aquelas mosquinhas bem pequenas, nem sei se é chamado de mosca mesmo, né?
mas aqueles mosquitinhos bem pequenininhos que pousam e a gente não sente, né? Eu sentia quando pousava, sabia exatamente onde ele estava, né? Porque você fica muito sensível para tudo. E aí começa a vir também, né, durante as meditações, começa a vir quando você se entrega totalmente para aquilo, não briga mais com o teu corpo porque tem uma dorzinha na perna por conta da posição de lótus ou qualquer outra posição que você escolher para meditar. Quando você começa a se desligar disso, né, o processo vai muito mais fundo, e aí começou a vir amigos, familiares, pessoas do passado que eu não tenho mais contato, né? O quão importante é você reafirmar o amor para as pessoas, né? Estar feliz, não se magoar, não criar nenhum tipo de animosidade, né, em você mesmo, nenhum tipo de raiva, né? Não reagir às coisas ruins do nosso dia a dia, né? Você aprende essa técnica, né? Óbvio que imagina, é até dito isso lá, né? Que nem todas as pessoas que vivenciam isso acabam aplicando tudo, mas já é um começo, porque a gente já tem a sementinha plantada ali. Então até quando você vai, de repente ali, eu ainda não passei por isso porque eu voltei ontem de lá, né? Tô contando um dia depois que eu voltei, então ainda tô bem sensível. Escutaram o trovão, né? Aqui na região onde eu resido, eu tô gravando esse vídeo na minha casa, tá chovendo bastante. Você se liga assim, começa a perceber que a gente dá tanta vazão para as coisas ruins do nosso dia a dia e pouco para as coisas boas, né? Então você começa a ter um sentimento de gratidão que ele vai te preenchendo, vai te deixando pleno, e você quer compartilhar isso com as pessoas, você quer, sabe, eu já mandei alguns, né, e vou continuar mandando, né, tem uma tarefa aí, uma lista mental que eu fui montando lá nos dias, conforme as pessoas viam na minha cabeça, né, de reafirmar meu amor por elas, minha amizade, minha gratidão, minha admiração, meu respeito, sabe? Vai vindo tanta coisa boa e você vai percebendo que o mundo é tão bom, que existe tanta coisa boa para se aprender, para se viver, e a gente se liga em tantas coisas pequenas, né? E aí você percebe o quanto a sua mente faz você se conectar com essas pequenas coisas, com coisas negativas, né? Como às vezes a gente sai muito do nosso centro para se ligar com coisas que são supérfluas, né? E você começa a se auto-observar, e essa auto-observação dá uma sutileza em você, deixa você tão sensível e tão agradecido com tudo, né, que acontece, né? E você começa a compreender também até mesmo as suas vicissitudes, os seus momentos ali de trevas mesmo, né? Começa a enxergar a tua escuridão e trabalhar isso, né? Sentir as sensações que isso causa, que isso traz, né? Que isso mexe com o nosso físico, com o nosso mental, com o nosso espírito, né? Então, é uma definição assim minha, né? Tudo aqui que eu tô falando é tudo meu, tá? Não tem nada que eu tô compartilhando a minha experiência mesmo, deixar isso cada vez mais claro, né? Mas parece que você trabalha com tudo na essência mesmo, na raiz, né? E para mim a essência é o espírito, né? Que é a nossa fonte vital. Então parece que você vai lá no espírito, né? E começa a perceber cada sensaçãozinha de raiva, de mágoa, de alegria, de tristeza, de felicidade, de inveja. Tudo que tem lá, né? Você trabalha na fonte. Então, como você observa o tempo inteiro, né? São, como eu disse aí, umas 10 horas de meditação por dia, mas o silêncio é constante, né, durante todo esse período, né, você fala, pô, eu dou atenção para tanta coisa pequena, para tanta coisa superficial, né, dá para ir tão mais fundo e trabalhar. E aí você fala, pô, é tão magnífico, né, você perceber, né, que tem uma ferramenta dessa para você trabalhar o seu eu, né, e esse seu eu poder ser compartilhado com as pessoas, né, ser levado para as outras pessoas. Por isso que eu estou gravando esse vídeo, né, para que as pessoas tenham acesso a uma experiência, né, de milhares que existem por aí. Eu não pesquisei ainda, mas imagino que deva ter outros relatos, né, mais completos e mais melhores, não, mas melhores que os meus, talvez, né. Mas eu estou me podando, né, de falar sobre a técnica, sobre como exatamente as coisas acontecem lá dentro,
Porque o intuito é que as pessoas, né, que cada um possa ir viver isso por si só, né, que as pessoas consigam sentir isso, né, e descobrir ali as surpresas do dia a dia. Não quero falar no primeiro dia a gente faz isso, no segundo a gente faz isso, no quinto, no sétimo, no oitavo, enfim. Mas tem uma progressão, tem uma técnica magnífica, tem palestras diárias, né, no final do dia ali tem uma palestra sobre o que a gente está aprendendo, sobre o que a gente está vivenciando, e isso traz muito ensinamento, né? Fala-se muito em Buda, mas não Buda da forma como a gente está acostumado, né? Tipo o Gautama, né? O Buda, né? Que é o, grosseiramente falando, me desculpem com todo respeito, né? Buda é uma força que eu consagro, que eu também, né, cultuo, mas não fala só do Gautama, o Buda, né? Fala dos Budas, né? Do termo Buda, o que é ser um Buda, né? Então você enxerga ali que realmente não tem nenhum cunho religioso, nada disso, né? Não é voltado para isso, é voltado para o ser, né? Porque entende o quê? Se o ser, né, o indivíduo, o uno, está em paz, né? Se todos estiverem em paz, a paz é realmente, de fato, né, é existente no mundo, no universo. Então é isso que é pregado, é isso que é ensinado, é você estar em paz, né? Porque você gera paz nos ambientes e nas pessoas, né? A partir de você a gente traz as pessoas para essa boa vibração, né, de paz, e isso vai virando uma corrente, né? O intuito é isso. E como eu falei lá no início, as pessoas que se dedicam para cozinhar para você, né, desperdiçam, né, no modo mental de falar, no mental racional aí de falar, grosseiro, né, das nossas sensações grosseiras do dia a dia. O modo grosseiro de falar é: estão desperdiçando, não estão, né, estão fazendo um puta de um trabalho fantástico, magnífico, mas se dedicam ali 10 dias para servirem a desconhecidos, né. E isso é muito fantástico, saber que existem pessoas tão boas a esse ponto, né. Existem técnicas mais profundas dentro do Vipassana também, né, que para quem for aí, quem se interessar em pesquisar, vai verificar que tem outras, né, que a gente começa com 10 dias, mas tem outras mais longas, de até 45 dias, com preceitos ainda maiores, né, assim, mais dificultosos, né. Quem vai pela segunda vez, por exemplo, já observa não só esses 5 preceitos, como mais 3, que eu também não vou falar quais são, mas eu me lembro, tá? Não é por falta de conhecimento, porque a gente aprende muito, apesar de não poder anotar. Mas por que não pode anotar? Para que atualmente não desvie tudo para um papel, né? Então você aprende, você observa e consegue guardar tudo isso em você mesmo, né? Esses ensinamentos que a gente tem lá diariamente. É uma vivência assim fantástica. Mas enfim, quando chega no 10º dia, né? O nobre silêncio, num determinado horário, ele é encerrado após uma meditação, e aí você vai trocar experiência com os irmãos, né? Conhecer de fato as pessoas que estão lá, os homens, né? Como eu disse, é segregado, fica separado. A gente não tem contato mesmo com as mulheres, né? E aí você vê também a história individual de cada um, mas vê que tá todo mundo na mesma busca, né? Tinha irmãos lá que, por exemplo, tem amizade assim íntima, né? Dá pra dizer, com atores famosos, com artistas grandiosos aí, pessoas que moram fora do Brasil. Tinha irmãos lá que nem são brasileiros, que vieram para viver essa experiência, mas tem vários lugares do mundo, não só no Brasil, não só em São Paulo. No Brasil tem também no Rio de Janeiro, tem outros lugares que não me recordo agora, mas tem vários no Brasil, fora do Brasil, né? E irmãos que vieram de fora para viver a experiência. Tinha muita gente de outros estados, né, fora de São Paulo também vivenciando. E aí você vê assim como destoam as histórias, né? Como eu disse, irmãos, né, com uma realidade financeira de vida muito boa, né, vamos dizer assim, um plano totalmente físico, né, que a gente tem essa coisa de falar, quem é rico tem dinheiro, mas tinha gente que a gente vê que tem posses, que tem, né, que tem facilidades financeiras na vida, vamos dizer assim, né, grosseiramente falando, para ficar bem fácil, ricos, e as pessoas mais humildes possíveis na mesma busca. Isso é fantástico, isso é incrível poder unir tudo isso, né? Então, histórias de vidas diferentes, com dificuldades, irmãos que estavam ali tentando, né, numa busca assim, todos em busca de autoconhecimento, mas um porque foi por drogas, outro porque já morou na rua, outro porque, por exemplo, né, é homossexual e foi mandado embora de casa e passou por dificuldades assim muito extremas na vida, mas está ali em busca do seu autoconhecimento para se melhorar enquanto pessoa, né? Então você vê
como a busca é igual, né, independente do teu status aí para a sociedade, né, e você vê que isso não tem valor nenhum. É o teu interior que tem valor, né, a tua experiência, a tua verdade, e isso também é falado todos os dias, né. Não vive essa experiência porque nós aqui, né, do Vipassana estamos falando, porque o mestre do Vipassana está falando, que é o Goenka, para quem quiser pesquisar, né, sobre esse cara, que ele é absurdamente fantástico, um ser de muita luz, assim, muito iluminado, né, mas não é porque ele está falando, não é porque ali a gente está vivendo uma técnica, não é vendido isso, não é uma lavagem cerebral, é a tua verdade. Então, assim, por que eles não querem doação dos alunos novos também? Eles preferem que você vivencie a experiência desses 10 dias, né? E se isso realmente for bom, e aí teu coração vai querer, né, de verdade, servir, fazer doação, né? Para manter esse trabalho crescendo cada vez mais. Quando eu fiz a inscrição, olha o meu ego como tava, né? Quando eu fiz a inscrição, eu falei assim, com certeza eu vou conseguir. Quem que em São Paulo quer ficar 10 dias em silêncio no retiro de meditação? Ninguém quer isso. Mas não, assim, os cursos eles são basicamente sequenciais. Eu terminou ontem, né? Dia 5 de fevereiro de 2017, que é a data que finalizou. E agora, dia 7 ou 8 já começa outro, né? Então, assim, é sequencial. E nem a limpeza, quando acaba esses 10 dias, nem a limpeza de todo o espaço, ela é obrigatória. Eles te dão a opção, quem puder, a gente pede voluntários aí para limpar todo o espaço. Quando a gente chega lá, tá tudo muito limpo, muito bem arrumado, né? Eles falam, foram os alunos anteriores que fizeram, né? Mas só quem quer. Então, realmente, tem gente que consegue sabotar mesmo assim. Por exemplo, na hora de lavar louça, né? Você acabou de comer lavar louça, tinha gente que lá tem um recado na parede assim: lavar, secar e guardar. Tinha gente que só lavava, né? E não fazia o resto, né? Gente que quebrou o silêncio já no primeiro dia. Né, existem vários tipos de sabotagem, de autossabotagem que as pessoas colocam, mas eu não estou aqui para julgar ninguém. Mas você vê que tem pessoas que estão bem firmes na busca e outras nem tanto, né? Mas 95% das pessoas presentes estão sim, né? Muito sérias ali na busca e não quebram nenhum dos preceitos, mas lá eu, né, consegui ver irmãos matando insetos, né? Irmãos conversando, né, passando assim pelos lugares, pelas instalações, você consegue visualizar, mas não me atrapalhou em nenhum momento, né? Eu tinha uma proposta comigo, né, que era vivenciar da forma como é solicitado, como é pedido, como é orientado. Então, eu consegui. Teve um dia, né, um detalhe, no 8º dia eu precisei quebrar o nobre silêncio, mas para auxiliar um irmão, né? Então, até depois fui conversar com um dos... Lá é chamado de gerente, né? Mas não gerência como a gente enxerga numa empresa, né? Mas é o homem responsável, né? Pela parte dos homens ali, né? Dos meninos. Então eu fui falar com ele, falei, olha, eu tive que quebrar o silêncio por causa disso, mas eu tava me sentindo culpado, porque eu falei, pô, quebrei, né? Um preceito, né? Muito nobre aqui. E aí ele foi muito, muito, muito maravilhoso. Né, na hora ele falou, não tem problema, ok, né, aceitou normal, não, né, obviamente não fez cara feia, sorriu pra mim, eu fiquei tranquilo, mas fiquei me culpando ao mesmo tempo. E aí não sei se ele sentiu isso, né, porque a gente acaba criando um tipo de conexão com as pessoas, é muito louco, né, as pessoas parecem que entendem o que você tá falando, mesmo sem a verbalização. Então ele me chamou depois, né, e falou assim, olha, não se sinta culpado, né? Tem situações que não tem jeito, a gente tem que quebrar mesmo. Então você fez correto com a sua atitude. Aquilo foi uma limpeza para mim. Eu falei, que bom, graças a Deus, né? Então estou super bem. Me centrei de novo, né? Isso foi no 8º dia. Tudo isso essa experiência foi no 8º dia, né? Mas enfim, chegou no 10º dia, a gente, né, finaliza o silêncio num determinado horário. A gente troca a experiência que a gente, né, consegue. Porque assim, a sua mente, nesses 10 dias, ela vai criando personalidade para as pessoas. Isso também é muito ruim, né? É muito chato. Ela vai criando personalidade para as pessoas. Então, eu tinha conversado com alguns irmãos antes de começar o silêncio de fato, né? Enquanto estava tendo as inscrições, a recepção das pessoas. Mas não consegui conversar com todos, óbvio, né? Então, assim, para os irmãos que eu não consegui conversar, eu falei, bom, eu preciso criar um nome, né? Então, comecei a dar apelido para vários irmãos, para todos, né? Para quase todos os irmãos, para mim poder nomeá-los, dar um título ali para eles na minha mente, né?
Mas é muito louco como você percebe que sua mente vai criando personalidade para as pessoas. Então tinha um que a gente olhava, que eu olhava e falava, esse parece ser chato, esse parece ser muito gente fina, esse parece ser meio loucão, esse isso, esse aquilo, esse aquilo, e chego, né? Acho que no quarto dia, que é quando a técnica muda, né? Você avança um pouco mais na técnica, vê muita consciência em frente a isso. Assim, né? Porque você não conhece as pessoas, você não está se comunicando com elas, você está julgando elas pelo modo como elas, né, sentam, pelo modo como elas andam, porque é o máximo de visualização que você tem das pessoas, mas a tua mente ela tenta criar a todo momento, né, um julgamento mesmo, e você trabalha muito essa questão de realmente não julgar ninguém, e aí você vê, mesmo assim, né, querendo ou não, somente em alguns momentos cria, né, essas situações. E aí quando você vai conversar com as pessoas, você vê que tua mente é totalmente errada, né? E como ela quer te controlar de forma errada. Então, eu acho que foi isso minha experiência, né? Acabei falando demais, achei que ia ser um vídeo de 10 minutos, acho que eu já tô falando há 40, sei lá quanto tempo. Mas tô muito, muito feliz, né? Eu tô bem sensibilizado ainda. Né, até ontem eu li uma mensagem no WhatsApp de uma amiga que falou: que bom que você retornou, que bom que te fez bem e tal. Eu tinha mandado um áudio pra ela, aquilo já me fez chorar. Então assim, tô bem chorão, né? Eu já sou chorão por natureza, mas tô mais ainda, né? Assim, quero muito aplicar no meu dia a dia toda a técnica que eu aprendi. A gente aprende nos 2 últimos dias ali uma técnica que é chamada de meta alguma coisa, né? Porque são termos em Pali que eu não consegui gravar na mente. Eu tenho, né, eu tenho anotado, que depois eu fui anotar no último dia que a gente pode ter acesso a isso, né? Quando acaba, na verdade, a gente tem acesso a papel e caneta. Aí eu fui anotar, então, mas é meta, se eu não me engano, quer dizer amor incondicional, que é quando você faz a meditação doando a tua paz interna para todos os seres, desejando que eles sejam felizes, que eles estejam em paz, que eles estejam equilibrados, que eles estejam livres. Isso mexeu tanto comigo, assim, de uma forma tão boa, que era a meditação que mais me fazia chorar. Então você medita, né? Faz a tua meditação e no final você dedica um momento, né? Entra nesse outro tipo de meditação, nessa meditação meta bhavira, uma coisa assim. Você entra nessa meditação doando essas boas sensações para o mundo e para todos os seres, não só para os humanos. Você está doando ali desde, sabe, menor ser vivo do mundo até o maior, né? E não só desse universo, na verdade não só do planeta Terra, né? Então eu me sentia de verdade assim sendo consumido, mas num bom sentido, assim, me sentia me desintegrando, né? Fisicamente eu tinha essa sensação como se o meu físico todo estivesse desintegrando. E naquele momento eu estava tão pleno de amor, de alegria, de felicidade, de tudo que é bom, que eu me via assim, né, de olhos fechados meditando. Eu me via assim de braços abertos e a sensação que eu tinha, né, de amor, de felicidade, de todos esses bons sentimentos sendo enviadas para o mundo. E aí me vinha crianças passando fome, os irmãos que vivem em situação de rua, né? Sabe, me vinha tudo isso na cabeça e eu falava, é para vocês, né? Meu mental ali direcionava essa energia para eles. E eu me sentia gratificado de poder de alguma forma auxiliar com uma vibração, não só com uma ajuda física, com a doação de um alimento, por exemplo, de roupa e tal, mas com a minha paz interna, com a minha harmonia, com a minha alegria, com a plenitude de tudo que era positivo que eu estava sentindo naquele momento. Isso não tem preço, meus irmãos, não tem preço. Então, vivenciem isso, né? Se programem, tentem viver essa experiência, se entreguem a isso, não se entregue, né, às sabotagens da nossa mente totalmente racional, né? Eu leio muito Osho, né? Então eu gosto de dizer que quando a gente entra em processos como esse, a gente precisa buscar o estado de não mente, que ele ultrapassa a nossa mente, né? E ela deixa de controlar, né? Que é, para mim, é onde está o ego, na mente, né? Então você ultrapassa isso e aí você é conduzido pelo que você tem de divino dentro de você. Então eu senti que eu cheguei nesse estado, né? Tô de volta para a humanidade, para a sociedade em geral, com a bagunça do dia a dia, mas eu quero poder aplicar na minha vida tudo que eu aprendi, tudo que eu vivenciei, para tentar ser cada vez mais pleno, ter mais paz, ter cada vez mais alegria, e que isso não fique só para mim, né? Que eu consiga compartilhar para minha casa, para os meus amigos, para meus irmãos e para todas as pessoas, né?
próximas aí que tiverem com contato comigo, até para vocês, né, que estiverem assistindo, sentir aí um pouco dessa energia. E mais o melhor sentimento disso tudo é poder vivenciar. Então, se interessar, espero que sim, né, nos links que vão estar embaixo aí no vídeo, busquem, né, se programem, vivenciem, porque é uma experiência muito válida, muito rica, muito fantástica. Assim, você faz uma limpeza, um escaneamento de tudo que você tem de bom e de ruim, você tem uma compreensão maior sobre tudo, você sente tua mente expandida, você sente um amor assim pleno, completo por tudo e por todos, um respeito por qualquer forma de vida, né? Você começa a enxergar que não existem inimigos. Ah, mas eu briguei com fulano, ele não fala comigo, ele me odeia. Não tem inimigo, meu irmão, não tem inimigo, não dá pra ter inimigo. É mentira, isso é coisa da mente, da sociedade. Não existe inimigo, não existe pecado, né? Dá pra gente ser feliz e dá pra gente fazer as pessoas serem felizes. E essa é a minha busca que eu tô compartilhando aqui, em verdade, com sinceridade, né? O intuito não é me aparecer, o intuito, né, que mais e mais pessoas consigam ter acesso. E se eu puder, com esse vídeo, fazer com que uma pessoa vivencie isso e consiga aplicar na vida dela no dia a dia, e isso transformar a vida dela para melhor, minha meta já está cumprida, né? Então é esse o meu intuito. Eu não quero me autopromover, mas quero de verdade compartilhar aí essa experiência que foi riquíssima, transformadora, renovadora, e que eu espero mesmo, eu estou firmando um compromisso comigo mesmo aí de aplicar isso na minha vida e me transformar cada vez mais. Então, no final tem o dos cânticos, né, que tem durante as meditações, o mestre S.N. Goen, que ele finaliza com uma frase, né, em Pali também, eu imagino, que é Bhavatu Sabha Mangalam, que quer dizer que todos os seres possam ser felizes. Então é com essa frase que eu finalizo o vídeo, desejando que todos nós possamos de verdade ser felizes, que todos os seres possam ser felizes e que a gente possa escutar o nosso silêncio na meditação. No silêncio é que Deus fala, no silêncio é que a nossa divindade interna se revela, fala com a gente e transforma a nossa vida. Então, estou falando devagar porque estou sentindo que está vindo aí um pranto de alegria por poder compartilhar, de ter cumprido um compromisso que eu também me propus lá durante as meditações, de fazer esse vídeo e gravar para as pessoas, né, para os irmãos e para todo mundo que tiver interesse. E paciência para assistir um vídeo tão longo com um cara barbudo, de brinco tatuado, de regata e boné aí falando sobre uma experiência pessoal. Mas espero que faça bem para vocês, né, e que vocês possam vivenciar essa experiência aí tão profunda e tão magnífica e tão maravilhosa. Minha gratidão aí a todos os irmãos do Vipassana que estiveram lá comigo, né, os irmãos novos que eu trouxe para minha vida, né, irmão Vinícius, Jackson, Wellington, Fábio Zupo, né, irmão Pedro, Gilmar, Guilherme, não vou lembrar o nome de todos, mas para todos esses irmãos aí, irmão Vitor Hugo lá de Minas, né, muita gratidão aí por ter vivenciado isso com os senhores, né. Quero deixar aqui registrado também que o jardineiro lá do espaço fez um trabalho magnífico durante os dias que a gente esteve lá. Tinha uma área relativamente grande que era só terra, e ele plantou várias coisas de uma forma assim absurdamente linda. Aí no começo as plantinhas murchas, né, porque ele tinha acabado de plantar, mas passou 2 dias, já estava cheio de vida e ficou um espaço lindo. Eu não podia falar para ele, né, não podia agradecer, a gente não pode ter nem contato físico, não posso nem apertar a mão de ninguém lá, né, para que você se internalize mesmo, a proposta é essa. Então eu não pude agradecer, vou deixar registrado aqui a gratidão. E por todos os irmãos que estão envolvidos na organização daquilo, que se dedicam aí para fazer a caridade mesmo, a servir o próximo. Isso é magnífico, eu pretendo um dia chegar lá, né? Eu quero poder fazer isso todos os anos, né? Vivenciar essa experiência para que um dia eu possa ser também um servidor, que eu possa estar lá para servir novos irmãos. Imagina saber que todo mês ou a cada, né, 20 dias, aí, 10, 15, 20 dias,
tem 100 pessoas, né, 50 homens e 50 mulheres, pelo menos naquele espaço de Santana de Parnaíba, que é o Dhamma Saraná, buscando o autoconhecimento, né? Então não se ligue no que a mídia vende, de que o mundo está cada vez mais horrível. Isso é mentira, o mundo está cada vez melhor. É só você buscar as boas informações, as boas vibrações, né? As pessoas estão se transformando para melhor e não para pior. Isso é coisa da mídia, porque é o que vende, né? Então não se ligue com isso. E voltando aí, né? Para finalizar, Bhavatu Sabah Mangalam, que todos os seres possam ser felizes e estejamos juntos. Forte abraço para todos os irmãos. Toda a paz do mundo dentro de cada um de nós.